Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje estamos mais uma vez reunidos nessa casa de oração, com o único propósito que nos foi dado como legado do nosso Mestre Jesus, estarmos vigilantes, vigiando para nós não sermos pegos de surpresa. Eu quero então convidar você para nós fazermos a nossa meditação na noite de hoje, lá no livro do Apocalipse, continuando, Apocalipse capítulo de número 2. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Os versos de número 8 ao 11. Vamos encontrar, amém? Diz então assim a palavra do Senhor. Aonde da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Que o nosso Deus nos abençoe grandemente nesta noite. Amém, irmãos? Irmãos, eu gosto de um pastor americano, pastor muito renomado. Eu creio que não tenho notícia que ele chegou a vir no Brasil, mas tem muitos dos seus livros traduzidos, muito material traduzido para o português. O pastor John MacArthur, ele é pastor de uma igreja americana, uma igreja nos Estados Unidos. Ele é um homem muito bíblico, um homem muito voltado para a teologia reformada, mesmo não sendo presbiteriano, mas prega constantemente. Tem cuidado da doutrina ali na sua igreja, porque nós sabemos que nos Estados Unidos as igrejas, de um modo geral, têm deixado a desejar. É claro que tem as suas exceções. Mas o pastor John MacArthur, ele traz uma história bastante interessante, quando ele diz lá que certa vez ele se depara com um dos pastores, após haver ali pregado, falado sobre a igreja que estava envolvida ou estava inserida na perseguição. E ele diz uma coisa muito interessante, que ele diz: nunca sinta pena da igreja perseguida, nunca sinta dó da igreja que está passando por uma perseguição. E aí nós ficamos nos perguntar o porquê. E aí ele diz: assim, através desta perseguição, a igreja perseguida, ela se tornará mais purificada. Através da perseguição, eles chegarão a um tipo sério de cristianismo. Pela perseguição, a igreja perseguida, ela será de fato, de uma maneira muito clara, trabalhada a essência, assim como o ouro que é pego naquela sua sujeira, com toda a escória, e aquecido o fogo sobe então a escória, e ali permanece o metal precioso para ser então negociado. E então ele passa a palavra para um pastor que estava naquele momento na União Soviética, antiga Rússia, quando a União Soviética era unificada, e aquele pastor, após haver pregado, falado, ele diz que nunca esqueceu da palavra que aquele pastor da ex-União Soviética trouxe para ele. Quando ele falou depois, o outro pastor ali russo falou também. Então aquele pastor da ex-União Soviética pregou em sua igreja, dizendo ele: então, quando naquele instante estava a União Soviética debaixo de um regime comunista severo, pesado,
Segundo o pastor russo, o pastor da ex-União Soviética, ao final do culto ele chega para o pastor Macacos e aperta a mão dele, aperta a sua mão, dizendo: Reverendo John Macacos, já li muito o seu material, já li muito dos seus livros, já li muito das histórias que o senhor narra em seu material. Material esse traduzido, é óbvio, para o russo. E experimentei hoje a sua igreja. Experimentei a igreja hoje. A sua igreja. Mas eu quero lhe dizer, eu não sei como o senhor suporta ser pastor aqui nos Estados Unidos. Eu não sei como o senhor suporta essa igreja. E ele então para e disse: o que você quer dizer com isso, meu irmão, meu amado pastor? Ele disse, então, o pastor americano, o pastor russo, ele disse: eu nunca poderia ser um pastor aqui. É muito mais fácil ser pastor na União Soviética debaixo do regime comunista, e com perseguições, sentindo o hábito da morte todos os dias no meu rosto. É muito mais fácil ser pastor lá. E o pastor Macaco, sem entender nada, disse: então, por que o senhor diz isso, meu pastor? Então o pastor russo retrucou novamente e disse: porque o seu povo, pastor Macacos, o seu povo, o povo aqui, as igrejas dos Estados Unidos, essa igreja está presa no mundo, ela está presa ao mundo, ela está presa às coisas do mundo, ela está presa ao materialismo e ao conforto que o materialismo propicia à sua igreja e os crentes aqui dos Estados Unidos. E como você pode encontrar o verdadeiro compromisso com Deus, como você pode encontrar o compromisso com Cristo diante de tantos confortos, diante de tantas guloseimas, diante de coisas tão significativas para o corpo, mas extremamente prejudicial para o espírito, para o avanço, para o compromisso com Cristo Jesus. E ele novamente reitera dizendo: eu prefiro pastorear na União Soviética, debaixo da perseguição comunista. Eu prefiro ser pastor lá, pois a igreja sabe o porquê ainda existe. Lá, a igreja é pobre materialmente falando, mas rica espiritualmente do conhecimento e do propósito em ser igreja. Ela, a igreja da União Soviética, meu pastor, ela sabe por que está vivendo e também sabe por que ela vai morrer no dia de amanhã. A igreja americana, ela está perdendo o seu propósito, pastor. O materialismo, as coisas desse mundo, tem levado a igreja a uma morbidão, ou seja, está mórbida, ela está morna e ela está conformada, se igualando, andando pareado com as coisas que o mundo tem oferecido. E então ele conclui dizendo: lá na Rússia, a igreja sabe por que está nesse mundo. Ela sabe por que ela está nesse mundo. Ela não perdeu a sua identidade. Ela não perdeu a sua identidade. Essa história é basicamente um resumo do que ele traz. Me choca. Me deixa pasmo. Fico pasmo por conta da realidade que temos lá nos Estados Unidos com aquilo que nós temos aqui no Brasil. A igreja, ela está perdendo a sua identidade. E eu chamo você, meu amado irmão, para nós voltarmos novamente os nossos olhos para essa carta de Esmirna. A carta à igreja de Esmirna levanta uma questão contemporânea, assim como o pastor ali que pastoreou a igreja na ex-União Soviética, na Rússia. E essa carta levanta algumas questões contemporâneas sérias. Qual é a diferença entre uma fé medíocre e uma fé operante? Qual é a diferença colocada na balança? Qual é a diferença em um país onde não temos perseguição, onde os crentes eles vivem a toque de caixa, tranquilão, com sandália nos pés muitas vezes, bermudão, tranquilo, paz e amor. Então qual é a diferença
uma fé medíocre e uma fé operante em um país onde não se tem perseguição? E a resposta para nós respondemos nessa noite. Esta resposta aponta para o que estaríamos dispostos ou dispostas as pessoas a enfrentar por amor a Cristo, o perigo que estaríamos dispostos a enfrentar por amor a Cristo. Ações, estaríamos dispostos. Dor, estaríamos dispostos. Sofrimento, prisão, morte por amor a Cristo. Porque o contexto que nós falamos semana passada, os irmãos bem lembram, é uma igreja que tem que se preparar e preparar os seus para a nova ordem, o novo ou a operação do erro que está sendo formada, que está vindo, e ela não vem de uma aparência, estou aqui, eu cheguei. É de forma invisível, como agir do fermento do bolo, e nós estamos inseridos nela. E a carta aos Efésios vai tão somente dizer que nós temos que nos preparar e preparar os nossos filhos para lidar com situações de privações, com situação da dor, com a situação do sofrimento, com a situação de prisões e até mesmo da morte. Mas aí a exortação do Cristo é: a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. E como pode sustentar situações de privações, situações de dores, situações diversas como sofrimento, diversas prisões diversas e a própria morte, se não tem amor? Percebe que a carta é escrita num sistema sistemática, ela trabalha. Se você não tem amor, se você não tem sentimentos, se você não tem como suportar, como enfrentar, como ser crente, como ter uma fé operosa diante de uma situações de perseguição. O vigor da nossa fé é diferentemente proporcional ao quanto estamos dispostos a abrir mão do conforto para servir a Cristo. O quanto nós estamos dispostos a abrir a mão do nosso conforto para servirmos a Cristo. Por isso, quando Cristo então sonda o coração dos membros da igreja em Esmirna, os irmãos podem ler, nós lemos, vamos voltar novamente, ele fica satisfeito. Nós vemos que não há nenhuma reprimenda, não há nenhuma exortação, não há algo da parte de Cristo dizer: você tem que melhorar aqui, você tem que melhorar por lá, como fez com Éfeso, nós vimos semana passada. Mas Cristo está satisfeito e a incentiva muito claramente a continuar o seu caminho. Não melhore, não. Não precisa melhorar. Persevere, esse jeitinho que tá bom. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas permaneça na mesma proporção, na mesma pegada. Ele não vê de fato na igreja em Éfeso e não tem pecado, claro, é óbvio, isso nós vamos falar, mas ele não vê nessa igreja riqueza. A igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, ela é uma igreja bastante pobre e limitada. Isso me chama muita atenção. Ela está limitada pelo poder aquisitivo. Essa igreja, nós não vemos nela uma quantidade significativa de membros, ela é pequena. Aos olhos daquela cidade de Esmirna, ela é insignificante. Mas uma pequena comunidade perseguida e pressionada, mas fiel, pequena, mas fiel. O Senhor Jesus Cristo não vê grandes líderes carismáticos, renomados, quem sabe youtubers, dessas estrelas, de repente, que sejam uma evidência. Não tem nenhum líder carismático, mas um punhado de gente consagrada. Seus líderes não eram presos por sonegar impostos ou entrar no país com dinheiro não declarado, mas por amarem somente a Jesus Cristo. São coisas que nós vemos nos nossos dias. Pastores e pastores que são de fato que vêm ao noticiário por terem os seus nomes atrelados ao lado de escândalos diversos. E Cristo, ele não vê isso
renomados nessa igreja. Mas a palavra do Senhor então nos mostra que o sofrimento revela quem é fiel e quem é conveniente. Quem é crente fiel e quem é crente de conveniência. Ou simplesmente vou à igreja porque não tenho muita coisa para fazer. Só para lhes dar um exemplo, um pano de fundo, meus irmãos, rapidamente. Domiciano, ele é o César que está no poder. Ele é o imperador romano que está dominando esse momento. A igreja está sofrendo perseguição severa debaixo das mãos de Domiciano. Se você bem conhece alguma coisa sobre a história romana, você sabe do que eu estou dizendo. Domiciano era um ditador, assassino, frio e calculista, que lançou uma Roma, uma extensa quantidade de pessoas e tiveram uma grande, extensa perseguição contra a igreja, que virou uma espécie de febre na cidade de Esmirna. Era prazeroso maltratar crentes, era prazeroso maltratar cristãos. É como se há um crente lá, um cristão joga a pedra nele, atire pedra, maltrate. E assim era. Somos lembrados também, pelo menos por um princípio muito importante, que a igreja que sofre perseguição, ela torna-se purgada, ela torna-se purificada, torna-se pura cada vez mais. Não é o conforto do trono que vai nos colocar no céu, mas é a perseguição, o chicote das coisas que nós vemos e nós confrontamos e dizemos: está errado. Não concordamos, nós não vamos ficar na nossa zona de conforto. E a igreja de Cristo precisa levantar a sua bandeira de fato de verdade, com sua vida enraizada, alicerçada na palavra de Deus, dizendo que simplesmente continuarmos dizendo que aborto é crime, é pecado. Nós precisamos levantar e não entrarmos numa zona de conforto dizendo: olha, o problema é de vocês para lá. Não! Nós precisamos nos posicionar sobre aquilo que a Bíblia já se posicionou. Hipócritas não ficam para serem perseguidos. É por isso que Cristo permite que a igreja seja perseguida. Os falsos cristãos não querem a dor. Eles não estão dispostos a fazer o sacrifício. Não querem enfrentar perseguição, provações, tribulações e sofrimento. Sempre essas perseguições destruirão a falsa fé. Mas essa mesma perseguição fortalece a verdadeira fé. O verso 8 diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Se nós olharmos para esse título que é dado no versículo 8, o versículo de número 1, ao versículo de número 17 e 18, nós temos a apresentação dizendo assim, Apocalipse 17, 1:17. Quando vi cair a seus pés, como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, que estive morto, mas esse que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse de fato é um nome para que eles pudessem se identificar. Cristo está tomando emprestado, eles não tinham Bíblia, a Bíblia estava sendo escrita, ou pelo menos estava, a parte já tinha sido, ano 90, nós estamos aqui falando. Mas se nós olharmos, por exemplo, Isaías, por favor, rapidinho, Isaías 41, Cristo vai pegar emprestado o capítulo 41 de Isaías, esse título, para mostrar para a igreja que a perseguição, que a dor, coisa do tipo, é insignificante perto do que há espera. 41:4 diz assim de Isaías: quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, Senhor Yahvé, o primeiro e com os últimos, eu mesmo.
Isaías 43:10, quando diz assim a palavra do Senhor. Isaías 43:10, quando diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Yahvé, o meu servo a quem escolhi, para que as saibais, e me creais, e entendais, que eu sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá, segundo a palavra do nosso Deus. 44:6, diz assim: assim diz o Senhor Yahvé, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor Yahvé dos exércitos, eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. 48 de Isaías, verso 12, quando diz a palavra do Senhor: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. O que o Senhor Jesus Cristo está simplesmente dizendo é que Ele é Deus. Ele é aquele que faz acontecer. Ele abre, ele fecha, ele abre. Nestes lugares, Deus se chama o primeiro. Esse texto de Isaías, Ele é o primeiro, Ele é o último. Aqui, o mesmo título é usado para designar o Senhor Jesus Cristo. O capítulo 1, versículo 17. Aqui, o momento, nós vemos novamente, capítulo 2, verso 8. É o mesmo, uma vez que o capítulo 22, versículo 13, repete. O que eu quero mostrar para os irmãos é como Cristo quer se identificar para aquela igreja, uma igreja sofrida, uma igreja que está passando por morte, uma igreja que está passando por dor, uma igreja que está enfrentando sérios problemas na vida, no dia a dia, na vida a cores, ao vivo e a cores. Ele é o primeiro. O que Cristo quer dizer tão somente, Ele é a pré-existência, Ele é o último, Ele continuará para sempre. Quando outras coisas cessarem, Ele não. Quando todas as coisas começarem, Ele já existia. O que na verdade Cristo quer mostrar para a igreja divina é: vocês passarão, vocês deixarão de existir nesse plano terreno, mas eu não, eu continuarei, eu estarei, eu serei, eu ficarei, eu sempre serei Deus do início ao fim, abrindo e fechando, sou o Deus que fez todas as coisas. Ele já estava lá, Ele é o primeiro, Ele é o último, o eterno, porque a igreja presbiteriana de dia ela vai passar, como você, como eu, todos nós passaremos, mas o que Cristo identifica a igreja em Esmirna, está dizendo tão somente: eu sou o primeiro, e o último seria mais ou menos isso: eu vou apagar as luzes, quem apaga as luzes sou eu, e quem acende as luzes também sou eu. Ele é o próprio Deus, Ele é persistente. Aqui de fato está um paradoxo dos paradoxos, se assim eu posso colocar para os irmãos. Como pode morrer o Deus eternamente vivo, que está além do tempo, além do espaço, além da própria história? Como Ele pode morrer? Como esse Deus pode morrer? Mas Ele assim fez. O Senhor Jesus Cristo, como você bem sabe, era o Deus encarnado, entrando na história, entrando no tempo, entrando no espaço, com o propósito simplesmente de morrer. E esse é o coração do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para entrar no tempo, deu seu filho para entrar no espaço, deu seu filho para entrar na história, deu seu filho como um único propósito para mostrar o que é amor. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou Deus. Assim diz a igreja em Esmirna. Então, ao olharmos para esta igreja, nós veremos um modelo de igreja sofredora, de uma igreja que agrada a Cristo, e vamos aprender com eles como todo cristão fiel deve responder em relação ao sofrimento. E aí Paulo escrevendo em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 12 também nos ensina. Mas sem delongas, irmãos, nos mostra o versículo de número 2, o 9, uma vez que é apresentado aquele que faz todas as coisas, aquele que entrou no espaço, aquele que entrou no tempo, aquele que entrou na história, para mostrar para mim e para vocês que a morte não tem mais domínio. Não tememos, não devemos
devemos temer a morte. É uma igreja que está debaixo de uma perseguição acirrada, fogo de todos os lados, fogo inimigo de todos os lados. Dormia eles, não sabia se amanhã eles estariam vivos. E Cristo diz: não tema, não temas, não temas, não temas. E o verso 9 diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que assim mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que o verso 1 nos mostra é a privação. Conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Nada escapa da visão do Senhor Jesus Cristo. Seus irmãos lembram do texto que nós lemos? Nós vimos que esse Deus, ele tem os olhos como chama de fogo. Verso 14 do 1. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, ou seja, ele vê tudo. Não adianta fazer coisa escondida do pastor, escondida do pastor, do presbítero, da esposa, do esposo, dos filhos, dos pais. O que tem os olhos como chama de fogo, que tudo vê, ele trará à tona para envergonhar aqueles que procuram fazer as coisas no oculto, nos bastidores. E ele está dizendo que conheço a tua aflição e a tua pobreza. Nada passa despercebido do olhar introspecto de um Deus que tudo vê. É de surpreender que numa cidade tão rica quanto era Esmirna, ela lutava com Éfeso para ser qual da cidade era mais bela, a mais próspera, a mais rica. E era uma cidade extremamente rica. Para ela era inadmissível a pessoa não prosperar. Chegando em Esmirna com vontade de trabalhar, mais ou menos São Paulo nos anos 70, querendo trabalhar, você sai dali próspero. Em São Paulo nos anos 60, anos 70, quem foi melhorou de vida, né? Porque não faltava emprego, agora está sacateada, a própria São Paulo, virou sua violência. Mas a cidade ainda tem muitas oportunidades. Esmirna era assim. Esmirna era a cidade das oportunidades. É inadmissível que algum cidadão esmirniano fosse pobre. Eles não aceitavam, os governadores, os prefeitos, ali, a liderança do município da cidade, não aceitavam de forma nenhuma, porque todo mundo tinha que sair próspero daquela cidade. Mas os cristãos, eles eram pobres. E a pobreza dos esmirnianos não adivinha somente da situação econômica que ela surgia normal, né? Mas do confisco das propriedades. Fulano de tal lá, ele se tornou cristão e a denúncia vinha. E quando ele se tornava cristão, ele vinha, suponha os prefeitos, vereadores, a liderança, e ali confiscava tudo que eles tinham. Se era dono de loja, confiscava. Se tinha casa, confiscava. Se tinha alguma propriedade, era confiscado. De bandos hostis que se levantavam, contratados, saqueavam. E ali causava dificuldade descomunal para as pessoas. E as pessoas, quem quer aceitar Jesus? Quem quer caminhar com Jesus? Eu não, de forma nenhuma, porque é a igreja em Esmirna. Cristo está dizendo: depois que vocês caminharam comigo, vocês saíram da zona de conforto. Até o alimento falta para vocês, mas vocês vivem uma fé extremamente operosa, uma fé fiel, não uma fé leviana, não uma fé banal. Mas nós temos, irmãos, interessante é que no grego nós temos duas palavras para ser trabalhada. Pobre, aqui no Brasil é pobre, pobre. Não pobre, pobreza, miséria, enfim. Mas no original grego, quando Cristo diz: conheça a tua aflição e a tua pobreza, no verso 9, Cristo simplesmente ele vai pegar, nós temos a palavra penia, significa pobreza. É o homem que carece do necessário, ou seja, ele tem que trabalhar, porque se não trabalhar, ele não come, ele é um diarista. Você não vai na casa dele, de repente você não encontra um cavalo bom, na época você não encontrava uma despensa farta, ele não tinha uma cama boa, móveis, mobílias. Ele tinha que trabalhar com os próprios braços para comer. Ele trabalhava um dia, no final do dia, pagava ali um denário do trabalho dele. Mas Cristo não pega a palavra penia
para se dizer pobre, mas Cristo vai pegar a palavra pitochos, do original grego. E pitochos significa tão somente miserável, pobreza absoluta, miséria total. Então os crentes de Esmirna está Cristo dizendo: conheço a tua miséria, conheço a dificuldade que vocês têm enfrentado por amor do meu nome. Os crentes eram procedentes também de classes pobres, e muitos deles eram escravos também, mas certamente entendem que eles não tinham como de fato prosperar como os demais, porque tinham um peso sobre-humano nas costas dele. O rótulo era Cristo, adorador de Cristo, pertencente ao partido de Cristo. Pequenos cristos não tinham como prosperar. Então tinha uma privação. Eles eram pitochos, eles estavam vendo a miséria. Verso 9: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Mas aí Cristo diz, reiterando: mas tu és rico. Mas tu és rico. E aí então vem uma coisa mais séria. O verso 9, continuando a parte B, diz que conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E em Esmirna, judeus espalhavam falsos rumores sobre os cristãos. A mente das pessoas de Esmirna estava sendo envenenada contra os cristãos. Os judeus à época diziam que eles não suportavam os cristãos. Eles caluniavam a igreja, dizendo, a igreja de Esmirna, dizendo: eles são canibais. Eles praticam canibalismo lá dentro. Vai não! Como assim? Explica melhor. Eles têm um negócio no culto lá, dizendo assim: coma o meu corpo, beba o meu sangue. Que negócio estranho é esse? Lá tem canibalismo. Sabemos que é a Santa Ceia. Cristo dando um exemplo, dizendo: aquele que não comer o meu pão, o meu corpo, e não beber o meu sangue, não tem parte comigo nesse ministério. Então os habitantes de Esmirna diziam que eles eram canibais, praticavam canibalismo, dizendo que come carne ali e bebe sangue. Eles, os crentes de Esmirna, os esmirnianos, a cidade, vamos dizer, afirmavam: lá tem luxúria, lá eles fazem imoralidade. Por quê? Porque cumprimentavam com um beijo santo e faziam festa do amor, a Santa Ceia. Mas a igreja era caluniada. Eles caluniavam também a igreja, porque a igreja usava os membros, segundo eles, para destruir a família. Porque quando um membro da igreja se convertia a Cristo, eles não participavam dos banquetes da deusa Terra, a deusa Roma. E aí, quando os pais juntavam, falavam: nós vamos fazer um banquete para a deusa Terra, você vai participar, meu filho, minha filha. Disse assim: pai, eu não posso participar, porque é uma mesa de paganismo, é outro Deus, e eu não participo desse negócio, não. Mas como? Não, que negócio estranho é esse? Você vai romper com a sua família? Os membros da igreja se convertendo, aquilo era como se tivesse trazido uma espada e cortado os laços com a própria família. E havia denúncia. Eles caluniavam de todos os lados possíveis e impossíveis para ver aquela igreja caindo em buraco cada vez mais profundo. Eles são rebeldes, eles são desleais quando se tratava da política naquela cidade. Meus irmãos, esse verso 9, a parte B: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Indira Gandhi, mulher de Mahatma Gandhi, presa algumas vezes com o seu marido, foi inquirida, questionada por um repórter. O repórter perguntou para ela: a senhora não teme por sua reputação? A senhora é uma mulher, uma pessoa frágil, que está constantemente sendo presa, e de repente sofrendo até agressões. A senhora não teme pela sua reputação? E Indira Gandhi respondeu: a minha reputação consiste em seguir o meu marido, quer seja
na paz, ou quer seja na guerra. A nossa reputação é seguir a Cristo. E pronto. Não é o que pensam de nós, não é o que as pessoas vão afirmar sobre nós, mas é o que Cristo, olhando para nós, reprova-nos ou aprova-nos, reprova nosso comportamento ou aprova nossas atitudes. O que na verdade importa é o meu esposo, Jesus de Nazaré, eu como igreja, noiva de Cristo. O Cristo tem sim aprovado. O Cristo olha para mim e percebe em mim este grande servo, leal, fiel, zeloso em tudo que vem às minhas mãos. A reputação da igreja é seguir a Cristo e pronto. Mas a grande questão é como anda a nossa lealdade a Cristo. Quantos de fato têm sido leal a Cristo? Como em dia grande era leal a barato na grande. Quanto de lealdade eu tenho aplicado aos ensinamentos, às verdades que Cristo deixou para mim como meu noivo, como marido dessa igreja, onde nós encontraremos nas alturas para brevemente desfrutarmos da presença maravilhosa dele. Mas esta igreja continua, por favor, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser imposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. O verso 10, existe prisão. Meus irmãos, existe pobreza, existe calúnia, mas existe também prisão. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. O Senhor Jesus Cristo disse. O cristão, o servo do Senhor, eles estavam prestes a passar por um período de muito sofrimento, seriam privados da liberdade, seriam privados do convívio com seus amados familiares. Seus torturadores o humilhariam, o colocariam em situações deploráveis, humanos, em extremo sofrimento. Seria um período curto, de 10 dias, mas seria intenso e seria doloroso bastante. Nós olhamos para a igreja de uma dor de cabeça e começamos muitas vezes a questionar: Deus não me ama, oh Deus não me ama, Senhor, tem misericórdia do céu. Comunais, humanos, os romanos cuidavam muito bem dos seus prisioneiros. Normalmente os prisioneiros morriam de fome, morriam de pestilência, morriam de lepra nos presídios, não tinha direito humano para ir lá. Mas, meus irmãos, essa igreja ela permaneceu fiel. Ela não se titubeou, ela foi zelosa na sua caminhada, sendo leal a Cristo Jesus. Mas a parte do verso 10 fala sobre a execução dentre vós, para ser disposto a prova de tribulação 10 dias, ser fiel até a morte. Dar-te-ei e dar-te-ei. Se tem prisão, existe execução. Policarpo de Esmirna, que era discípulo de João, aprendeu com o apóstolo João. E Policarpo de Esmirna foi quem leu a carta, quando João redige lá na ilha, ele escreve e manda. E aí Policarpo de Esmirna, que era um leu a carta, nega Cristo. Eu falei porque você esteja consumido no fogo, rapaz. Mas Policarpo respondeu: tu me ameaças com fogo que queima por uma hora e depois não mais. Ele se apagará. Mas tu és ignorante, homem. Tu és ignorante a respeito do fogo, do juízo vindouro e do castigo eterno que tais pessoas como você, dizendo Policarpo,
Policarpo, ao procônsul da época, está reservado para você e os homens maus. Não nego a Cristo, não negarei a um Deus que nunca me deixou faltar nada durante esses 86 anos que eu sirvo. Mas por que demora? Por que te demoras? Fazes logo o que tem que fazer. Assim me pegaram. Diz a história que os judeus pegaram lenhas no sábado. Feixes de lenha, madeira e mais madeira, os judeus providenciaram. Fizeram aquela pilha de madeira. E quando foram amarrar Policarpo com os braços para trás, ele disse: não se preocupe, eu não vou fugir. Aqui estarei. E ele permanece de pé. E as chamas começam a lamber o seu corpo, suas pernas, sua cintura, seu corpo em chamas. Os que testemunharam a história afirmaram que não havia cheiro de carne queimada no ar, mas havia simplesmente o cheiro de um perfume indescritível. Quando Policarpo entregou a sua alma a Cristo Jesus, sobre aquele fogo intenso, o seu corpo de fato passou pela primeira morte, pela tribulação dos 10 dias, mas ele jamais passará pela segunda morte. A conclusão que nós chegamos, irmãos, sobre isso: como nós temos sido leais a Cristo. Qual é o seu maior medo? Pastor, eu tenho medo de ser queimado vivo, pastor. Pastor, eu tenho medo de enfrentar, sei lá, uma morte difícil. Qual é o seu maior medo? O luto, a falência financeira, o abandono, a solidão, a loucura, a morte, o diabo, tragédias diversas. Eu digo para os irmãos: o meu maior medo é a infidelidade. O meu maior medo é a infidelidade. Não a minha esposa. Não a minha esposa. Mas o meu maior medo é ser infiel a Cristo. Ao Deus que deu a sua vida por mim. É eu passar toda a minha história de 40, 50, 60, 70 anos, 80, quem sabe, olhar para trás e dizer: eu não fiz nada por Cristo. Eu não deixei um legado. Eu não deixei uma marca na história. Eu não deixei nenhum filho na fé. Meu maior medo é a infidelidade, em não conseguir ser leal ao meu Cristo Jesus. Porque somente essa infidelidade, somente ela pode me destruir. Nem mesmo o diabo pode me destruir. Porque quanto mais perto de Cristo, leais a Cristo, mais certamente nós receberemos de Cristo os elogios. Mas se nós formos infiéis, certamente distanciados, nós estaremos cada vez mais de Cristo Jesus, quando Ele disser: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, reservado para o diabo e seus anjos. Por isso Jesus nos adverte: não temais aquele que pode matar o seu corpo, temei antes aquele que pode colocar no inferno tanto o corpo quanto a sua alma. A igreja de Esmirna está sob ameaças. Mas aquele que fala, aquele que a exorta, é aquele que relativizou a morte, ironizou a morte, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Louvado seja o Todo-Poderoso Deus. Essas coisas diz o primeiro, li isso no início desse culto, dessa pregação. Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Apocalipse capítulo 2, verso 8. Qual é o seu maior medo? Nós dizemos: pastor, eu tenho medo da morte. Eu tenho medo da morte, eu não sei que cheiro, que gosto, que sabor. Eu não sei, pastor, como é que ela vai vir. Para aqueles que de fato não têm Jesus como Senhor e Salvador, quando o próprio Policarpo chega a dizer esse negócio: o que está trazendo, rapaz? Por que demora de trazer fogo, rapaz? Traga fogo, traga madeira. Se for para trás de gasolina e querosene, que não tinha na época, mas tudo bem. E bote fogo. Pode botar fogo. Porque eu não temo
essa bendita segunda morte, ou maldita segunda morte. Qual o seu maior medo? O que lhe causa medo? Porque quando Cristo disse, verso 8, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto. Simplesmente Cristo está ironizando, relativizando. O maior inimigo do homem, o maior inimigo da humanidade é a morte. Cristo relativizou. Quem? Paulo vai dizer: onde está a morte? A tua vitória? Onde está o teu arguilhão, morte? Cristo ressuscitou. Eu concluo, meus irmãos. Certo homem disse que uma das suas filhas, a filha mais velha que ele tinha, com cerca de 5 anos de idade, na época, ela lhe perguntou: pai, se eu morresse e fosse para o céu, você queria morrer para estar lá comigo? Aí o pai disse para ela, para aquela criança, de uma maneira muito clara. A criança responde para o pai, de uma maneira muito clara: por que você faz essa pergunta, minha filha? Não, pai, se eu morrer, o senhor queria também, assim que eu morrer, o senhor vai morrer também, pai? Por que, minha filha, você está fazendo essa pergunta? Eu gostaria de saber. Não, pai, porque eu queria que o senhor fosse, porque eu não quero ficar lá sozinha, pai. A criança de 5 anos. Eu não quero ficar lá sozinha. Eu ia ter saudade do senhor, pai. Eu ia ter saudade da mamãe. E lá não conheço ninguém. Eu já tinha dito, dizendo o pai, já tinha explicado o plano da salvação para aquela filha. Já tinha falado sobre o céu para aquela menina. Já tinha falado sobre Jesus para aquela criança. Mas o pai então descobriu que a sua filha não ficou tranquila com aquele ensinamento que o pai havia dado, com aquela fala do pai. Não tranquilizou a filha. Mas ele insiste dizendo: filha, Jesus vai estar lá para receber você de braços abertos, filha. Não temas. E ela baixa a cabecinha, meio chorosa, com os dedinhos meio que tentando amassar alguma coisa, e diz: pai, eu não conheço Jesus, pai. Como é que eu vou abraçar Jesus? Como é que eu vou chegar perto de Jesus? Como é que eu vou identificar Jesus lá no céu se eu não conheço Jesus, papai? O pai entendeu, compreendeu. Nós somos um pouco parecidos com essa criança. Tememos a morte, porque nós vemos pouco a respeito do pós-morte. Nós compreendemos muito pouco do que Cristo veio fazer por nós. Cristo não veio nesse mundo para lhe dar carro novo. Cristo não veio nesse mundo para lhe dar uma saúde plena. Cristo não veio a esse mundo para te dar uma família bonita. Cristo não veio a esse mundo para fazer você um homem ou uma mulher extremamente produtivo, proativo, profícuo nesse mundo. Cristo não veio, mas Cristo veio para novamente religar o homem com Deus, fazendo com que você tenha uma esperança, fazendo com que você, neste mundo, já comece a sonhar com o mundo por vir, como bem descreve Apocalipse capítulo 21. E eu preciso conhecer mais sobre o lugar onde eu vou passar a minha eternidade. Eu preciso conhecer mais o lugar onde eu vou, porque nós estamos vivendo dias maus nesse mundo, e eu não posso pensar nesse mundo como se esse fosse a minha realidade. A minha realidade é lá na pátria celestial. Nós não somos um pouco parecidos com essa menina. Será que nosso maior medo não é igual a dessa criança? Medo da morte, medo do meu céu, meu Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, pense na Bíblia, toma com a Bíblia, olhe a Bíblia, cante a Bíblia, estude a Bíblia, e você saberá a carta de amor que Deus deixou para aqueles que creem em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer de uma maneira tão bela, tão bela, tão bela, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eles sabiam que o aguardavam do outro lado. Jesus sabia o medo dos seus discípulos. Quando ele morreu, ele voltou da morte para assegurar-lhes. Jesus voltou para dizer: não tenha medo, não tenham medo, não fique com medo. Esse grande inimigo, esse grande bicho de 7 cabeças chamado morte,
eu venci, gente. Eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto e tornei a viver. Essa é a palavra para a igreja de Esmirna. Essa é a palavra para Márcio. Não temas! O campeão, o vencedor. Verso 11, verso de número 10, a partir de eis que o diabo está para lançar tribulação 10 dias. Verso 11, quem tem ouvido para ouvir, ouça. O Espírito diz à igreja: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Não sofrerá. Esmirna era uma cidade que tinha Jogos Olímpicos fantásticos. E no final os vitoriosos recebiam seus lauréis, coroazinha bonitinha, feita para dizer simplesmente os vencedores. Jesus nos lembra da grande promessa da coroa da vida eterna, que eles têm adiante. E eles, se eles de fato permanecerem fiéis, cuidado com a infidelidade, meu irmão. Cuidado com a infidelidade, meu irmão. Não apenas ao seu esposo, não apenas à sua esposa, mas principalmente a Jesus Cristo. Eu então espero, convido você a abrir um hino nosso, o nosso hinário, o hino de número 49. Vou cantar rapidinho. Só o primeiro coro e a estrofe. Sei não. 49? O 49, sempre vencendo, muito vitorioso. Vamos lá? Dá para cantar? Vem aqui na frente. E o primeiro estrofe e o coro apenas. Olha o coro como diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sincero, que segue junto ao Senhor. Vamos colocar em pé? Vamos lá. Então, esse canto. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, ele supremo, guiando, com seu imenso poder, todos amantes, pois crentes, todos lutarem e vencer. Ai dos fortes, a vitória, nem os que correm melhor, mas os fiéis e sinceros, que seguem junto ao Senhor. Vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Eles são mais fortes, inumeráveis, sendo fiéis e fulgor. Em seu governo demonstra muita demonstra igual, sempre nos ama e protege com seu amor eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que seguem junto ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pelos entranhados afetos de misericórdia que tem sido derramado em nossas vidas. Ó Pai de amor, nos perdoe a infidelidade, Senhor, quando deixamos de ler a Bíblia, Senhor. Nos perdoe quando deixamos de orar, Senhor. Nos perdoe quando deixamos de congregar, quando deixamos, ó Deus amado, quando deixamos de evangelizar, de testemunhar o teu nome. Nos perdoe, Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor tem chamado a igreja, meu Deus amado, não para ser próspera nesse mundo onde o maligno reina,
onde Satanás é o Deus desse século, tem cegado o entendimento. O Senhor não nos chamou para sermos uma igreja próspera financeiramente, embora sabemos, ó Deus amado, que temos que administrar com sabedoria. Mas o Senhor nos chamou, Deus amado, para sermos uma igreja rica, ó Deus amado, espiritualmente, fielmente, zelosamente, ó Deus, tem misericórdia, Pai amado. Que estejamos nesse mundo, Senhor, com os nossos pés, mas a nossa cabeça na Jerusalém celestial. Nós não sabemos o dia da nossa partida, Senhor Jesus, mas sabemos que vamos partir para estar com o Senhor, se formos fiéis e zelosos. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da igreja presbiteriana de Itinga, bem como, Deus amado, da igreja do Senhor Jesus espalhado por esse mundo afora. Meu Deus, sabemos que o materialismo tem tirado, Deus amado, muitos do propósito maior de sermos, ó Deus amado, homens e mulheres missionários, evangelistas, pregoeiros da sua segunda vinda, meu Pai. Ah, Deus amado, no afã de corrermos atrás das coisas desse mundo, coisas essas que nós não vamos levar, ó Deus. Nós esquecemos do primordial, nós esquecemos da primazia, nós esquecemos daquilo, Deus amado, que o Senhor tantas vezes ó Deus amado, nos exorta para nós não juntarmos tesouro neste mundo, onde o ladrão, onde a traça e a ferrugem estragam, mas nós devemos juntar tesouro no céu, Senhor Deus. Meu Deus, perdoe esta infidelidade da nossa parte também. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê sabedoria para administrarmos o tempo que nós temos aqui com o nosso trabalho, para nós não ficarmos, ó Deus amado, esbaforidos, correndo atrás, ó Deus amado, das coisas deste mundo, esquecendo, Deus amado, da pátria celestial, das coisas celestiais. Nos dê sabedoria para administrarmos da melhor forma possível, Deus amado, o tempo, o nosso talento e o nosso tesouro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a segunda-feira, abençoe a semana dos meus irmãos, ó Deus, que enfrentarão lutas de sabores, mas que eles sejam fortes, fiéis, zelosos em tudo que vier em suas mãos. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, por cada pessoa aqui. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos sentar nisso. Recebeis a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as eternas consolações do amado Espírito repouse sobre vós, povo amado, povo escolhido, povo fiel, agora e para todo sempre. Aleluia. Deus abençoe. Podemos sentar.